Olha eu aparecendo aqui mais uma vez no seu celular, no seu computador, aqui no YouTube. Se você é novo aqui no canal, eu sou Pedro Cardoso, fisioterapeuta esportivo, e esse aqui é mais um episódio do Bora Agir Podcast. E hoje estamos aqui com Marcos Freitas, o Japa, é ele mesmo, especialista em corrida de rua, treinamento desportivo e CEO do Team Japa. Além disso, ele é especialista em treinamento de corrida para mulheres. Seja bem-vindo, Japa treinador. Valeu, Pedrão. Muito obrigado aí pelo convite. Para mim é sempre um prazer dividir o espaço, falar um pouco do nosso dia a dia, da nossa dinâmica. E muito feliz pelo seu novo projeto, Bora Agir. Espero que as sementes que você está plantando hoje possam ser ótimos frutos no futuro. Se Deus quiser, estamos plantando bastante aqui para mais para frente. Se Deus quiser, a colheita vai ser grande. E aí, senhor Japa, como é que está sendo acompanhar as mulheres aí na corrida de rua? Como está sendo a procura? Quais as principais metas que elas pedem de você quando chegam assim? Bem, né? É sempre um desafio muito grande trabalhar com o público em geral. Com as mulheres não é diferente, é um público que merece a atenção da gente, que merece uma dinâmica de treino mais ajustada, né? Diferentemente dos homens, as mulheres elas têm uma fisiologia, né? Aspectos fisiológicos, biomecânicos, como bem o Pedro Cardoso sabe, diferenciado. Então, a gente tem uma busca muito, não só das mulheres, mas também do público em geral, com relação a emagrecimento, né, Pedro? O pessoal busca muito o primeiro contato com a corrida, buscando mesmo o emagrecimento. E com as mulheres, a gente faz um trabalho bem progressivo, né? Ajudando a melhorar a parte técnica. Depois vai buscando um pouco mais de frequência nos treinos, vem o volume, a intensidade. Passo a passo a gente vai ajustando elas dentro do esporte da corrida de rua. Porque a gente vê que a mulher tem várias fases. A gente falou aqui de mulher, mas também se os homens quiserem lhe procurar, também tem problema nenhum. Sem problemas. Porque as mulheres, a gente sabe que tem aquele ciclo delas, ciclo menstrual, às vezes acabou de ser mãe, tá naquele pós-parto. Então, todos esses detalhes, quando elas chegam para você sabe abordar e direcionar a melhor etapa que ela vai fazer naquele momento que ela chega para você, não é isso? Exato, né, Pedro? Muito bem colocado. É uma questão que acontece bastante. As mulheres, elas saem ali daquele pós-parto. Existe muita insegurança, principalmente das mulheres que são mães de primeira viagem. Mas o nosso foco é fazer com que essas pessoas, elas readquiram sua confiança, né? Passem a acreditar e, principalmente, dê o suporte de forma multidisciplinar, né? Porque saiu ali da parte de pós-parto, vem a parte fisioterápica com relação à musculatura pélvica, que assim como outras estruturas são importantes, o quadril na corrida eu considero o núcleo, né? Então, se essa musculatura não se faz um bom fortalecimento no pós-parto, a gente vai sofrer com lesões na corrida, certamente. Perfeito. E ainda tem a questão das mulheres, essa questão que elas são mais flexíveis, a musculatura é mais flácida ali em alguns casos. Então, eu acho que você conseguir introduzir essa parte de fortalecimento para elas, você primeiro vai dizer a importância, né? Explicar, porque o que eu acho interessante, assim, você também faz, por isso que a gente está conversando sobre isso, de explicar o porquê das coisas, né? Sim. Então, para a galera que está assistindo aí em casa, para algumas mulheres, para os homens também, qual é a importância dessa parte de fortalecimento para quem vai correr? Qual é a importância dos músculos? Pois o fortalecimento, na verdade,
né, a gente tem que pensar ele em duas condições. O fortalecimento focado na performance, né, e o fortalecimento pensado para esse público, que é o público comum, do dia a dia. Então, são duas dinâmicas diferentes, porque uma vem para prevenir as lesões e a outra vem como complemento ao esporte principal. Então, quem busca performance na corrida, o treinamento de força ele vem como um complemento. Ele não vem com ajuda, mas a prioridade de quem busca performance, né, tanto na corrida como nos esportes em si, é o esporte. Então, a demanda maior de 80% a 90% vai ser da modalidade específica. E o treinamento de força entra como complemento. Então, uma ajuda, certo? É um suporte. Já para o público normal, do dia a dia, mulheres, homens que vêm começar a correr, aí a gente já entra com um papel de trabalho preventivo. Porque qual é o intuito do treino de força? É fazer com que a musculatura forte ajude a estabilizar as articulações e minimize o impacto que é o quê? Uma sequência, que é a nossa corrida, que é uma sequência de saltos, né? Fazendo com que essa musculatura ela possa minimizar esse impacto e manter a articulação saudável. Perfeito. E muita gente tem dúvida porque a musculação, desde sempre, é aquela coisa para ficar forte. Tem diferença a pessoa fazer um treino de força para corrida ou em um treino de força convencional? Pronto. E aí a gente vai sempre estar conversando com esses dois públicos, né? Porque quando a gente pensa no público do dia a dia, né? A gente vai ter mulheres que têm a produção de testosterona menor, vamos ter homens de média idade, idosos, né? Esse é o público que a gente chama de corredores recreativos. Então, para esse público, além do trabalho de força focado na prevenção, é necessário uma avaliação prévia, controlar esse volume de treinamento da corrida, para que ele possa ter muitos anos dentro do esporte. Então, o treino de força ele vai entrar com um ganho e manutenção da massa magra, né? E também como uma forma de diminuir a possibilidade da lesão. Então, são dois aspectos. Primeiro, de prevenção, com relação à perda da massa magra ao longo do tempo. Muito se dá também pela ausência do exercício de força, até mesmo pelo sedentarismo e pela má alimentação, né? Que aí entra aquele outro mito de dizer que a corrida deixa você flácido e Sim. tal. Então, são outros tópicos que a gente pode conversar depois. Mas já para performance, aí é totalmente diferente. Sim. Porque o corredor de performance ele não pode ganhar peso. Ele não pode ganhar peso. Então, a dieta, a vida de um atleta, ele é totalmente regrada, porque a diferença entre ele e os outros atletas é muito pequena. Então, ele não erra na alimentação. Então, certamente, ele foca 90% do seu treino na especificidade, que é o quê? Se eu quero melhorar na corrida, eu tenho que correr. Não existe outra forma de melhorar. Mas o treino de força ajuda em quê para esse pessoal? Ajuda na parte de economia de corrida e a melhorar a parte de contato com o solo. Você vai fazer com que rapidamente, né, falando de forma bem simplificada, melhorando essa energia elástica, você toca o solo muito mais rápido. E isso faz o quê? Para quem está lá na frente, na performance. Eu diminuo o gasto energético muscular, porque eu utilizo mais energia elástica, né? Por quê? Porque minha estrutura é forte. Sim. Então é isso o grande X, é a questão do treinamento de força para corredores de performance, né? É melhorar essa energia elástica através da economia de corrida e fazer com que ele gaste menos energia metabólica, né? Que é quando o músculo entra em ação e não os tendões, como forma de melhorar a performance desses corredores. Sim. Isso explica um pouco o que o Kipchoge faz, né?
Porque o cara corre 42 quilômetros com um pace de 2,56, 58 e você vê que ele tá fazendo força, mas não é um sofrimento ali. Você vê, dá pra perceber pela mecânica dele que cada vez que ele pisa só o elástico aí. É justamente isso que você falou, não é isso? Exatamente, né? Esses corredores, além de uma técnica muito refinada, Sim. de muitos anos, né? Existe até um livro do Nux, um cientista, que sempre pesquisou sobre treinamento do cérebro e do exercício e da corrida de rua. E ele fala, né, sobre a necessidade para se melhorar na corrida de você passar mais tempo sobre os pés, né? Então, de você em dados momentos aumentar o volume de treino para melhorar a sua base aeróbia. Sim. E, consequentemente, melhorar os limiares, certo? Perfeito. E aí, quando você está falando de alta performance, de elite, de corredores de nível olímpico, a diferença de VO2 desses caras é mínimo. Por que VO2? Que a galera em casa pode não saber o que é VO2. VO2 nada mais é do que a capacidade motora do nosso corpo, né? A capacidade da gente captar oxigênio da atmosfera e transportar eles para o músculo. Sim. Então, quanto maior essa capacidade, mais longe eu vou. Sem né? cansar. Sem cansar. Perfeito. Mantendo constante, né? Mantendo uma velocidade constante, que é a grande sacada do treinamento do Endurance, né? Não é sobre você ser rápido, mas é ser rápido e resistente. Se manter resistente dentro das zonas. Perfeito. Então, assim, qual o diferencial desses caras? Como é que eu posso entrar e chegar lá na Olimpíada e fazer diferente frente ao meu oponente? Eu tenho que trabalhar outras coisas. Vem a economia de corrida, né? Que é eles chamam que é a galinha dos ovos de ouro. Sim. Na alta performance. E eu só melhoro a economia de corrida com treinamento de força. Treinamento de força pura ali, que são repetições entre 4 e 6, com bastante carga, que é outro mito, né? Que é o corredor amador tem. Sim. Eu vou treinar com muita carga e vou ficar pesado, a perna pesada e tudo. Mas existem ciclos, né? Enfim. Então, explica aí o ciclo. Tá. Então, existem ciclos, né? Não é a temporada toda que esse corredor vai fazer uma zona de treino pesada. Não vai, né? Diferentemente do corredor amador, o corredor profissional, ele corre 3, 4 provas, se eu estiver colocando aqui com um volume alto de provas. Não estou falando especificamente da maratona, né? Porque a elite mesmo aí faz 2, 3 provas no ano. Então, ali no início da temporada, eles fazem de 4, 8, 12 semanas, a depender do histórico de treino, de força pura, e mescla esses ciclos ali entre a 8ª e a 12ª semana de treino com trabalhos de potência, né? Porque se o trabalho de força força pura melhora essa parte de força elástica, a potência vem para melhorar outras vias metabólicas da fibra, né? E o cuidado que os corredores amadores devem ter é exatamente com isso, com esses trabalhos, porque qual é o sentido da gente estar correndo, principalmente ali em Z2, né? Principalmente quando você já está com as zonas bem delimitadas, né? Você está ali correndo Z2, qual é o seu sentido? É melhorar a sua resistência dentro de uma velocidade, que é o esporte de endurance. Sim. Se eu pego e começo a trabalhar o treinamento de força em zonas hipertróficas, que seriam ali entre 12, 14, 15 repetições, 20 repetições, então eu estou fazendo praticamente o oposto. Porque eu estou tentando melhorar a fibra muscular de uma forma, e quando eu chego na musculação, que é hora de dar um estímulo diferente, eu estou dando o mesmo estímulo. Sim. E o corredor amador não tem o controle alimentar como o profissional. E aí eu ganho volume. Sim. Ganhei volume, Pedro, eu já vou perder rendimento. Porque eu vou carregar uma massa maior. Mais peso.
Você vai carregar mais peso, vai sobrar menos oxigênio. Lembra do VO2, que é aquilo que a gente colocou? Que eu preciso estar mais leve para sobrar mais oxigênio para eu poder carregar a máquina. Né? Sim. E aí, nesse caso, é onde está o X da questão. Treinamento de força focado para o desempenho, ele tem um parâmetro totalmente distinto do trabalho para corredores amadores, né? Os recreativos que a gente chama. Perfeito. Então, desenhando aqui no papel para quem está em casa, pegar bem direitinho. Vamos lá. Se o cara quer fazer esse treinamento de força para corrida, não para melhorar a velocidade, mas para aguentar distâncias maiores, ele tem que fazer um treino com mais carga, menos repetição, com mais carga, mais repetições, com menos carga, menos repetições, ou com menos carga e mais repetições. Boa. Bota aí pra galera notar que eu acho que tem muita gente que Ficou tem essa confuso dúvida. agora? Não, ficou confuso não, entendeu? Mas pra eles deixar bem alinhadozinho, Tá, pode só até olhar pra eles aqui nessa câmera. Fala, galera! Então, vamos lá, né? Então, os dois tipos de trabalho que que é observado na literatura que é interessante, independente do nível de treinamento, né? Você quer melhorar na corrida, a ideia é que você faça uma base de força primariamente, né? Um trabalho que seria com poucas repetições, então ficaria numa faixa ali de 4 a 6 repetições e mais carga. Perfeito. Tempo de intervalo maior, 2, 3 minutos, porque a ideia, Pedro, não é fadigar, não é sair exaurido. Uhum. Então, só para exemplificar, Sim. um Kipchoge, um atleta olímpico, que tem uma quilometragem aí, salvo engano, de 150 km por semana. Me corrija se você tiver mais informações a respeito. Né? Sei não, mas é mais ou menos isso. vai ilustrar, tá bom. Tá bom. 150 km por semana. Então, um cara desse, ele não pode ficar com dor muscular tardia, que é quando você faz um volume maior, que é aquela dorzinha pós-exercício. Se ele ficar com aquela dor, ele não vai conseguir produzir, ele não vai conseguir treinar. Então, ele faz 2 séries, 3 a 4 exercícios multiarticulares. O que seriam esses exercícios multiarticulares? Agachamento, avanço, o stand-up, que é aquela subida no caixote, por exemplo, Sim. né? Uma remada para a parte de costas e um empurrar, uma flexão, um supino. Então, para que ele tenha todo o trabalho, é isso. Os pliométricos ficam na parte do treino mesmo, ou até mesmo na segunda fase do treinamento de força. Então, 4 exercícios, 4 repetições, 2 séries. Carga alta. 3, 5 minutos de intervalo. Terminou o treino, é isso. Para qual é o segundo momento disso? Treinamento de potência. E aí vem a questão de potência, você começa bem simples, né? Pode fazer pliometria de baixa intensidade, que a gente tem nos educativos. Que a galera diz, quais os benefícios do educativo, daqueles educativos? Que a pliometria são aqueles saltozinhos, né, que a gente dá. Perfeito. Que são aqueles pequenos saltos que a gente faz no skip embaixo, skip médio, skip alto, e outros exercícios de aquecimento que você encontra por aí. Até aquele Ademir lá, o da corrida, que passou um tempo lá no Kenny, que o Instagram dele é só esse aquecimento agora. Não é não? Isso. Toda hora que vê um vídeo ele tá lá. Aí ele começou com uma cordinha elástica, aquela... Sim. Passando a perna por cima, pulando, movimentando as articulações. Pronto, que ali você mobiliza ao ponto que também você acaba aqui fazendo esse trabalho de pliometria, né? Sim. E, salvo engano, eu vi num vídeo ele falando, e tem muita relação, ele faz muito com relação à unidade, né? Para criar uma unidade com relação aos corredores. Sim. Né? É meio que eles falam como uma contemplação daquele momento, né? Um evento. É mais do que só o movimento. É mais do que só o movimento. Lá para a elite, lá para o grande centro de formação, eles têm meio que como se fosse um momento de agradecer, né, por aquilo ali. Sim. É bem bacana.
E voltando ao aspecto da pliometria, da potência, a potência ela pode ser feita com os mesmos exercícios que você vinha fazendo, né? Como dei exemplo aqui, subida no batente, agachamento, só que agora com a carga menor e com mais velocidade. Em que momento eu coloco essa velocidade? Coloco na fase concêntrica. Controla e explode. Velocidade na fase concêntrica, que é contra a gravidade, né? Sim. Seria de baixo para cima, a depender do movimento, Sim. né? No caso, um agachamento aqui para visualizar em casa. Isso, um agachamento, né? E tem a questão também da parte articular, que é o que tem muitos trabalhos Pedro, que eles estão analisando o pico de força de contração. Qual é o momento onde eu tenho mais uma taxa de força onde Durante a corrida? Durante a corrida, né? Então a gente tem ali 60 graus do joelho com relação ao joelho, com relação ao toque do pé, né? Então eles fazem ali o avanço não precisa ser tão a fundo, o agachamento não precisa ser tão a fundo, então pode ser um agachamento parcial. Para atletas que têm condromalácia patelar, pode ser uma alternativa excelente, né? Então, muitos trabalhos com relação a isso, né? Trabalhar na amplitude da taxa de força máxima do exercício com trabalhos de potência. Já para o corredor amador, pode se utilizar da mesma forma. Qual é o problema do corredor amador? Qual é o problema? Qual é o problema? É porque o corredor amador, ele sempre vem com a questão do emagrecimento. Sim. Né? Vem com um problema do emagrecimento. Quer emagrecer, quer correr para emagrecer. Quer correr para emagrecer. E dentro dos moldes, quem é que pagaria uma hora aula de personal trainer para passar 2 séries para você 4 exercícios? Compreende? Verdade, então, sim. Até mesmo a gente... Só se o cara for bem específico, né? Eu quero isso. Pronto. Ó, a gente vai fazer isso aqui, ó. O treino vai ser 15 minutos. Não, beleza. Perfeito. Se o cara vem com a ideia de otimizar os resultados dele na corrida, ele vai ter que entender que a parte principal do treino vai ser isso, 15, 20 minutos, né? Em que em alguns momentos, ao invés de ser 2 vezes o treino de força, uma vai ser suficiente. E aí entra-se outros trabalhos, trabalho de mobilidade, um recovery junto com o próprio fisioterapeuta, né? E aí a gente percebe que correr é muito mais do que sair aí... Um pé na frente do outro. Isso, colocar um tênis e sair correndo, né? Para quem busca otimizar, é isso. Mas para o público geral, aí a gente tem que mesclar entre um pouco de treinamento de hipertrofia mesmo, ali entre zonas entre 12 e 15 repetições. Busca o que o cliente precisa, né? A gente precisa ouvir esse cliente e fazer com que a corrida seja mais uma atividade, mais um momento que ele tem para cuidar de sua saúde. Perfeito. E a gente trazendo para nossa realidade, né? Que são os corredores recreacionais que trabalham, pega um filho na escola, trabalha de novo, vai no supermercado e tem que correr. Você tem algum caso assim que seja bem específico, que o cara tava com dificuldade de correr, você foi lá, tem que fortalecer. Fortaleceu e o cara conseguiu desenvolver bem melhor. Tem algum caso que você pegou assim? Eu tenho alguns casos, né? Tem vários, eu sei disso, mas diga um que você achou bem interessante o trabalho de força para ele. Eu acho que você chegou até a atender esse cliente, foi o Lourenço, que ele tinha um problema no pé. Sim. Parece que é uma má formação, né? Ele já nasceu com aquilo ali. E ele parou um tempo de treinar, ganhou peso corporal e ele queria retomar os treinos, né? E todo corredor, quando quer voltar, ele acha que vai ter aquela condição... De onde ele parou. Da onde ele parou, né? Ele quer voltar com tudo, né? Uhum. E aí a gente tem que trabalhar essa parte mental, né? Tem que passar para o aluno que ele vai precisar fazer um trabalho de fortalecimento, que a parte respiratória ela acaba respondendo muito mais rápido que a estrutural, e ele foi o caso dele, né? Ele fez algumas sessões de treino e aí começou a sentir dor no quadril, né?
E eu disse a ele que a gente teria que reduzir um pouco o volume do treino de corrida. A priori ele não gostou muito. Ninguém gosta de reduzir o treino. Ninguém gosta, né? Pois é. E aí a gente fez um trabalho de 8 semanas de força pura, que era séries como eu coloquei aqui para você, um número maior, porque também a gente não chegava, entra no corredor amador, né? Então ali entre até 8, 10 repetições eu trabalhava com ele, dias mais pesados, de carga mais puxada, a gente trabalhava 6 repetições. E é interessante a resposta, porque a gente, com cargas maiores, a gente recruta mais unidade motor. Eu tenho um disparo mais rápido, né? Sim. Então, o que seria isso para o público de casa? Seria a capacidade do seu músculo responder à demanda. Você está correndo, e aí a gente sabe que correr sobre sempre quicar sobre uma perna só. Então, naquele momento que você precisa de força máxima, por conta do treino de força, a comunicação entre cérebro e músculo responde muito mais rápido. Sim. Né? Então, e com mais fibras musculares para aquele tipo de atividade, o oposto acontece, o oposto, quando a gente não está fazendo treino de força. Sim. Certo? E aí ele teve uma resposta muito boa, ali no ciclo de 8 semanas, e aí depois a gente entrou com um trabalho de pliometria, né? E ele depois teve que se afastar. Se afastou do treinamento e depois voltou e conseguiu ter uma boa corrida. Foi aí onde ele teve aquele problema do pé, teve que parar. Mas a gente sabe disso, né? O corredor, eu acho que, apesar de ser um pouco teimoso, não gostar, Sim. a gente tem muitas alternativas, né? A gente fala muito do treino da musculação, mas hoje a gente tem treinos neuromuscular, com peso do corpo. Mas isso é um detalhe interessante. Eu acho que às vezes eles não gostam porque já tem aquela ideia pré-estabelecida. Academia fechada, vou naquela máquina e tal. Eu acho que o profissional que está trabalhando tentar trazer um formato diferente para fazer aquilo, eu acho que a galera vai aderir melhor, não é isso? Com certeza, né? A própria reabilitação, ela parte desse controle neuromuscular, depois que você faz o trabalho de avaliação e acompanhamento com o aluno, com o cliente. E você faz o trabalho neuromuscular para educar o cérebro a se comunicar melhor com o músculo. Depois você vai progredindo em carga. Carga do seu peso corporal, estímulos diferentes. Aí pode entrar carga elástica, um pezinho. Daqui a pouco você consegue fazer o controle dessas cargas em vários planos, né, de movimento. O que é que eu quero dizer, né? Correr, a gente só corre aqui. Para frente, né? Já esporte, a gente corre várias direções. O famoso beach tênis aí que tá em alta agora. Beach tênis, né? Que a galera... E a areia, a própria areia que tem ali aquela resistência a mais, né? Que segura. Então, na corrida, você, apesar de correr unicamente para uma direção, no aspecto do quadril ali, que a gente às vezes até já conversou a respeito, existe muita ação multiplanar, né? Sim. Porque a gente coloca uma perna ali no chão e a pelve gira sobre aquele eixo. Então, se você não tiver, além do treino de força tradicional da academia, um suporte para estimular de forma diferente, com peso do corpo, com trabalho de pliometria, pode ser feito em parques, para quebrar essa monotonia, né? Com certeza não vai ficar a desejar de um treino na academia, musculação, de forma alguma. Aqui mesmo em Natal nós temos algumas referências. Sim. O próprio Vini Cárdenas, que já esteve aqui com vocês. Isso, né? Ele e o André, né? Então, são excelentes profissionais que estão aí para ofertar esse tipo de serviço. Show. E pegando o que você falou agora, eu tô com 2 perguntas para você explicar, relatar melhor para a galera. Em relação a essa parte de melhora, que a gente melhora primeiro a parte respiratória e depois a parte física. Explica isso aí, porque o que acontece? O cara começa a treinar,
Aí começa a sentir mais fácil ali e já quer aumentar mais, só que o músculo ainda não tá pronto para aumentar mais. Exato. Então, explica aí um pouquinho disso pra galera. Por que isso acontece? Pronto, né? Ao longo do treinamento, né? Eu vou pegar um exemplo aqui de uma pessoa sedentária. Então, esse sujeito, ele rapidamente, né? A gente aumenta muito a parte dos alvéolos pulmonares, né? Os brônquios, toda a parte fisiológica, por tentar aqui simplificar, Sim. ela... Pulmão. O pulmão da gente, ele acaba tendo uma adaptação melhor aos Sim. treinos, né? E existe também a parte de vasos, ramificações, Sim. que permeiam a nossa musculatura, né? Principalmente no treino de baixa intensidade, que é aí onde muitos bons treinadores a nível mundial colocam, que é a corrida no parque, Sim. no bosque, né? No bosque. Que é ali naquela corrida onde eu trabalho principalmente a melhora mitocondrial, né? Que são as nossas usinas de energia. É lá onde a gente melhora a nossa capacidade respiratória de armazenar energia no músculo e distribuir da melhor forma. Perfeito. Só que aí, quando a gente começa a melhorar esse repertório fisiológico, os mecanismos de força, eles não têm a mesma adaptação. Porque como é que faz o corredor o iniciante? Ele aposta no volume ou na intensidade para ele por si só? Sim. Ele só quer ir longe, Sim, né? sim. Ele quer ir longe cada vez mais. E aí os tipos de fibra é contração lenta, resistente, mas contração lenta. E quando você se submete a limiares mais fortes, você vai correndo e vai chegando um platô ali, você vai precisar recrutar a fibra do tipo 2, que é o que? As fibras de força. Se o cara não treina, força, como é que ele vai ter a força? Não vai ter força. Não vai ter, não é? E se eu não tenho ali quem me ajuda, aquelas ali vão começar a ficar fragilizadas. E aí entra o mecanismo de lesão, né? Então, daí a necessidade de fazer com que você faça o treino de força e melhore essa resposta, esse recrutamento dessas fibras do tipo 2, de contração rápida, para que essa contração do tipo 1 não fique tão exposta, né? Você não fique tão suscetível à lesão. Uhum. Vai chegar num nível que, ei, agora é tua vez. E não tem ninguém pra passar a vez. Exato. Vai tudo de novo e o cara tá morto já. Não tem, né? Você chega ali, você quer ir, a perna não responde, né? Exato. Trazendo para o nosso diálogo normal, você quer, mas a perna, o respiratório vai, mas a perna começa a ficar bamba, você não consegue, e aí vem a famosa quebrada. Vem a quebra, a fadiga. Sim. Primeiro vem a quebra do ritmo, né? Sim. Depois você instala assim uma fadiga e aí vem a lesão, que é o acúmulo excessivo daquele volume de treino instaurado e o próprio corredor iniciante não consegue nem identificar. Sim, a famosa sobrecarregada. Deu overtraining, né? Overtraining. E a segunda pergunta que eu quero fazer é em quanto tempo o cara fazendo um treino de força ali específico para corrida, ele começa a ver uns resultados ali. Você falou do Lourenço lá 2 semanas, 8 semanas, Isso. dá 2 meses. Mas qual é mais ou menos um tempo ali de resposta pro cara ver na prática? Pronto, né? Olha, a literatura fala muito em 12 semanas. 12 a 16 semanas. Mas sempre vai depender da resposta do cliente aos estímulos. E da frequência que ele vai treinar, né? Frequência. Tem cliente que tem muito medo de se machucar. Daí a importância de você buscar a ajuda de um profissional para lhe ajudar nessa evolução. Nós temos muitos clientes que a gente compartilha ali, né? O próprio, vou citar aqui o Jax. O Jax está comigo aí há 6 anos de treino. E o Jax, ele evoluiu muito, mas é um cara que tem medo em elevar cargas, né? Sim. Em colocar maiores cargas. E eu entendo. Por quê? Porque o objetivo dele é continuidade, não é performance, né? Então, aposta-se mais no treinamento neuromuscular,
em outros tipos de treinamento com resistência, né? Mas respondendo a sua pergunta, de 12 a 16 semanas você já tem uma resposta muito boa. Se a gente conseguir progredir em carga e tiver tudo ok, né? Sim. Força e corrida em boa comunicação. Show. E se alguém que tá assistindo agora, a gente em casa no celular lá, se quiser eu quero fazer, tem algum pacote desse que você faz, algum serviço que são 12 semanas treinamento de força para a corrida. Se não tiver resultado, seu dinheiro de volta. Sim, com certeza, né? Nós temos o trabalho da consultoria online, temos o trabalho presencial das corridas e junto com esse trabalho de consultoria online da planilha, nós oferecemos a parte de treinamento de força específica para o corredor. Perfeito. É feito a anamnese com esse corredor para saber a necessidade dele, o objetivo dele, para a partir daí a gente direcionar o melhor programa de treinamento para ele. Show de bola. E você como aí no Japa Team Japa, as mulheres, você está trabalhando com elas diversas, estou vendo elas que estão tendo resultado, estão conseguindo evoluir na corrida. Essa parte de força com elas demora mais um pouquinho, elas têm mais, vamos dizer assim, receio de fazer esse treino de força. Qual é a aceitação das mulheres em relação ao treino de força? Pois é, nós temos uma cultura com relação ao treino de força, com a mulher com relação ao medo da carga, né? Sim. Na verdade, corredor, se ele começar a gostar da corrida, ele quer se ver longe de carga, né? Exato. Porque o corredor, quem não é e começa na corrida, ele já encontra, diz, pô, isso aqui já é o meu esporte, porque eu não gosto de academia, né? Então, a mesma dificuldade que a gente encontra com os homens, a gente encontra com as mulheres. Eu considero até que as mulheres, elas têm uma aceitação melhor quando a gente coloca para elas que vai ficar com a perna torneada, que vai ficar esteticamente bonito, né? Então, elas acabam que se utilizando dessa manobra para que elas peguem um pouco mais de carga. E elas até entram muito mais nas zonas de hipertrofia do que mesmo dentro daquilo que a gente deseja. Então elas preferem ter um trabalho de volume maior do que pegar cargas maiores. E aí vai o outro problema, né? Que é observacional, né? Eu tenho observado lá no nosso dia a dia que a gente, quando elas pegam pesado demais com relação ao volume, né? Então a gente tem uma interferência nesse recrutamento primário de determinados músculos. Então, nunca sente canelite. Aí, naquele dia que exagerou no volume, aí sente a canelite. Aí sente a dor no pé, na sola do pé. Sim. Né? Muito porque você exauriu todo mundo que estava ali. Sim. E na hora de recrutar quem é para recrutar, gente, eu quero falar assim, chamar, né, o músculo que era para fazer a função não faz e todo o sistema fica sobrecarregado. Então, de forma observacional, né, eu percebo que, lógico, como tudo, é individual, mas na sua maioria eu vejo que existe sim essa resposta. Uma ou outra que faz o treino que quiser e não tem nenhum problema, mas na sua maioria existe esse detalhe. Perfeito. É bom a gente sempre estar observando na prática, né? A gente vê a parte da literatura, artigos, livros, mas quando a gente está ali olhando perto, a gente consegue observar alguns detalhes. E pensando nessa parte da musculatura para corrida, porque muita gente pensa, mas é só panturrilha, é glúteo. Quais são os músculos ali, os grupos musculares que você vê que a corrida exige mais? Né? Na verdade, Pedro, é um conjunto, né? Sim. Quando eu coloquei agora esse exemplo anterior, é exatamente por ser uma demanda alta de diversos músculos que eles trabalham em conjunto para dar esse suporte, que quando acontece por evento
o ocorrido das mulheres exagerar ali no volume, o sistema ele fica totalmente sobrecarregado. Mas eu não gosto de pontuar um grupamento específico, não. Sim, sim. Eu gosto de pensar no todo, pelas conexões, pela linha de trabalho que eu gosto de seguir. Perfeito. Eu penso no corpo como uma conectividade, trabalho muito alternado por segmento para pessoas do esporte, então eu não isolo como salão de musculação tradicional. Você vai treinar braço hoje, perna amanhã, abdômen é só no dia tal. Sim, sim. Né? Utilizo muito trabalho de pranchas para o tronco, pranchas isométricas e dinâmicas. Né? Eu utilizo trabalhos integrados, avanço com snatches, faço trabalho de rotação, mini bands, né? Ativação ali dos rotadores do quadril. São músculos que a gente precisa ter esse cuidado, né? Tanto na parte da força, sim, como também da parte de mobilização, né? Para que esses músculos consigam sempre estar atuando de forma eficiente e dá prazer para essa galera correr, né? Com certeza, tem que estar com os músculos em dia. E porque o que faz o corpo sofrer na corrida, como você falou, é uma sequência de saltos com uma perna, é a questão do impacto. E observando essa galera que está chegando na corrida, os novos alunos, qual é, em relação à biomecânica, qual é o fator que você vê que eles fazem que faz aumentar o impacto na corrida? Tem algum detalhe que você consegue observar assim, nos alunos novos, que com o tempo você fala, tenta corrigir um pouco isso? Tem algum detalhe assim que você possa passar? Sim. A parte da correção da biomecânica que a gente faz o trabalho lá eu confesso que é um trabalho bem sutil, né? A gente tenta procurar trabalhar da forma mais natural possível com o aluno, né? Tentando manter a naturalidade do gesto motor dele e fazendo as correções pontuais, né? Quais são os maiores gestos que a gente vê ali que geram um tipo de desconforto, principalmente canelite, faceite, dor patelofemoral, né? Dor no joelho? É a questão da passada aberta demais, né? Ele quer acelerar, quer fazer um ritmo mais forte e ele abre muito ali a passada, deixa essa passada muito distante do quadril, com o joelho totalmente esticado, né? Entrada com o calcanhar, que fique claro, não estou dizendo que correr e aterrissar com o calcanhar é errado, não é isso que eu estou dizendo, mas se você faz a sua passada querendo fazer uma corrida mais rápida, muito distante da linha do quadril, com o joelho totalmente esticado, né? A literatura fala de strided, sim, né? Que é exatamente essa entrada com o calcanhar, né? Com o joelho totalmente esticado, e vai gerar, porque é o efeito repetitivo. sim. Você vai passar ali, você corre com sobrepeso, você chega, corre 10, 15, 20, 30 minutos com essa sobrecarga, vai chegar a hora que seu organismo, seu corpo vai reclamar. E aí a gente faz, né, a consideração, melhora o gesto aos poucos, porque só a mudança desse gesto já vai gerar uma sobrecarga diferente, uma demanda diferente para o organismo dele, né? Exato. É tanto que eles, poxa, tô mais cansado, né? A gente procura melhorar a cadência deles, aumenta um pouquinho a cadência, reduz o tempo de contato do pé com o solo. O que é cadência, Japa? O cara perguntou em casa. A cadência, né, são os passos que você realiza por minuto, né? Então, normalmente quando você quer correr mais rápido, você acaba aqui estendendo a passada, aumentando a passada, e na verdade primeiro você pode melhorar essa cadência, mantendo o ritmo mais acelerado, para depois você buscar amplitude na passada. Exato. Né? É isso, meu amigo. Perfeito. Não, eu tava prestando atenção aqui na sua explicação. O cara perguntou em casa aqui, o Vitor. Pois é, tem que falar. E se a gente não falar do patrocinador do canal também? Aí quebra, né? Dá errado, falar, ele né? não chega junto próximo mês.
E é isso aí, a Gold Nutrix, que apoia aqui o nosso podcast. Bora Agir, ela que tem uma diversidade gigante de géis. Você que gosta de correr, não sabe o gel que vai usar, viu um gel e não achou em lugar nenhum. Gold Nutrix, nosso amigo Gold. E tem um detalhe, quem chegar lá e falar Bora Agir, tem desconto. Pois então, Bora Agir, não perdeu desconto não, né? Bora Agir, não perder esse desconto. Fica ali na Romualdo Galvão, do lado do SEI. Se você está procurando suplemento, whey, pré-treino, pós-treino, intratreino, cápsula de sal, tudo. Só ir na Gold Nutrix que ele vai oferecer o melhor. E o melhor de tudo é que ele também é atleta. Então tem know-how, né? Tem know-how, ele usa, ele é a cobaia dele. Usei isso aqui, deu bom. Usei isso aqui, mais ou menos. Então, tem dúvida? Vai lá na Gold Nutrix, que é o nosso apoiador do Bora Agir Podcast. Muito bacana, muito bacana. E se você também está assistindo aí e quer apoiar o canal, entre em contato aí com a gente. Tem espaço para todo mundo. Tamo junto? Tem isso não. E voltando aqui para relação à biomecânica. Você falou do pé muito longe. E isso é um detalhe que muita gente às vezes passa despercebido. Não existe um padrão ideal para todo mundo correr, que todo mundo tem suas características. Tem gente que é mais alto, mais baixo, tem um quadril mais largo, quadril mais estreito. Cada estilo que uma pessoa corre, o estilo dela, ela está gerando sobrecarga em alguma região. Está usando mais um músculo do que outra pessoa que corre de outra maneira. Então, por isso que a gente falando daquela parte de força, você falou que não gosta de trabalhar os músculos separadamente. Porque cada pessoa está se movimentando ali na corrida de uma maneira. Uma pessoa vai sobrecarregar mais o quadríceps, a outra mais o tríceps, a panturrilha. A coxa. E você, observando isso, você consegue fazer um trabalho ali mais específico para aquela pessoa, individualizado, né? Isso. No trabalho individualizado, no personal trainer, né, a gente consegue fazer essa análise da biomecânica, conversa com o aluno a respeito se ele, em algum momento ao longo da corrida, no início ou até mesmo nos dias atuais, ao aumentar o volume, né, nos treinos longos, se porventura está sendo solicitado dele aquele grupamento-alvo que a gente, de acordo com a pisada dominante dele, a gente consegue identificar, né? Como bem você colocou, entra ali com o retropé, que é o calcanhar, com o médio pé, ou até mesmo com a parte da ponta do pé. Tem corredores lá no meu grupo que sofrem recorrentemente com lesão na panturrilha, porque corre muito na ponta do pé, né? Então, são corredores que utilizam muito o tríceps sural, né? A panturrilha. A famosa batata da perna. É isso aí, que utiliza muito a batata da perna e aumenta-se o risco também de uma lesão de tendão do calcânio, né? Sim. Então, essas pessoas que... Eu não estou dizendo que você que corre com a ponta do pé necessariamente já precisa de cara, mas tem que ter um olhar mais aguçado com relação ao fortalecimento da panturrilha, da cadeia posterior, né? Sim. Que é tudo conectado, tudo se comunica. Então, pensar nisso vai fazer a diferença, sim. Perfeito. Isso até é uma das postagens que eu fiz já no Instagram. Se você não me acompanha lá no Instagram, Pedro Físio Cardoso, eu fico passando várias informações sobre corrida, sobre prevenção, algumas intervenções para algumas lesões. E uma coisa interessante é que quando a gente corre tocando primeiro o antepé,